Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Marcelo e assim, será que ele poderia vir para o Cruzeiro depois dessa sua rescisão, né, de contrato com o Fluminense? Até porque era algo que já foi especulado outras vezes. É claro, não era o Pedro Lourenço que era dono do Cruzeiro, era ainda o Ronaldo. Inclusive eu trouxe diversos vídeos aqui para vocês no canal, né, falando sobre essa possibilidade. E ele já trabalhou com o Fernando Diniz. Então, será que poderia ter alguma chance desse negócio para frente? Eu vou mostrar aqui os números, o que eu acho, o pior, né? O que tem de bastidores nessa sua saída do Fluminense, que é aí que está a grande questão, tirando a parte técnica, o que ele poderia agregar, isso eu acho que é inegável, mas e o extracampo? Como que isso entraria? Que sem dúvidas faz muita diferença. E para terminar aqui também, tem aqui, ó, jogador colocado para escanteio do Fernando Diniz, é craque no Uruguai, e será que teria espaço no Cruzeiro? Quem que será que seria esse jogador? Vou trazer aqui, é um nome que eu ouvia falar bastante, um dos destaques do Peñarol, mas eu não sabia, né, que ele estava no Fluminense. Inclusive foi um pedido do Fernando Diniz, mas acabou não sendo muito utilizado. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Muito obrigado aí a todos que assistiram nos últimos vídeos aqui no canal, valeu demais aí pela visualização. Vamos chegar aqui a essa próxima meta, que é 45 mil inscritos no YouTube. Falta aqui um pouco mais de 470 inscritos no canal, então se você puder se inscrever, deixar seu like, nos ajuda bastante, beleza? Então eu vou deixar essa matéria aqui, ó, do portal Cruzeirense, que levantou, né, um ponto bem interessante, que é aqui, ó, o técnico Fernando Diniz, que contratou, né, foi um dos apoiadores da chegada do Léo Fernandes, meio-campista uruguaio, no Fluminense, né, no ano passado. Lembrando que ele foi um empréstimo do Toluca, lá do futebol mexicano. O Fluminense pagou um pouco mais de 6 milhões de reais por esse empréstimo, com camisa 8, né, que joga basicamente como meia de criação, e que nessa fase, ó, nessa atual temporada, por exemplo, números sensacionais, né, pelo Peñarol, 42 partidas, 18 gols marcados e 16 assistências. Só para você ter ideia, na Libertadores mesmo é o líder de assistências com 6 e 3 gols marcados. Então foi um dos grandes responsáveis, né, pelo Peñarol chegar nessa semifinal. Vale lembrar que ele só tem 25 anos, tem um valor de mercado hoje na casa dos 3 milhões e meio de euros, que eu acho que é um valor justo, né? E assim, pra você ter ideia, o Toluca pagou isso por ele lá em 2019, ele viveu ótimos momentos, né, com a equipe. Por exemplo, 2023, 39 partidas, 10 gols e 12 assistências, até ele jogar no Fluminense com o Fernando Diniz, 20 jogos apenas no ano passado, um gol e um passe, né? Foi campeão da Libertadores no ano passado com o Fluminense, mas teve pouquíssimo espaço. É aquela coisa, se o Fernando Diniz já aprovou uma vez a chegada dele num time, ele poderia aprovar de novo, mas ele não deu certo, né? E vivia também uma grande fase, mas é um jogador interessante, meio campista, uruguaio, sempre tem dado certo, né, no Cruzeiro nesses últimos anos. Acho que é um jogador para a gente ficar de olho em uma fase realmente fora de série, né? 34 participações em 42 jogos, 25 anos de idade. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Valeria a pena, não? Mais um também, né, que foi comandado pelo Fernando Diniz e também jogou junto com o Marcelo no ano passado. Inclusive eu quero destacar aqui para vocês a sequência, né, dos próximos jogos na Esportiva VIP, patrocinadora do canal. Tá aqui, ó, para o Cruzeiro vencer em casa o Flamengo, aparece como favorito. Vamos colocar aqui, ó, cotação de 2,04, R$25, então voltando 51. Então o Cruzeiro está aparecendo como favorito, até porque o Flamengo não deve ir com força máxima para esse jogo, mas ainda assim é uma partida difícil. Então cotação de 2,04 aqui na Esportiva, que você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Você pode começar também a partir de R$1. Tá com uma cotação aqui bacana também, para o Cruzeiro vencer ou empatar, 1,23, paga mais baixo, né? Mas se você coloca aqui, por exemplo, R$150, voltando 184, pode ser uma boa aí também. Então vou deixar para vocês o link da Esportiva na descrição do vídeo, tá? Então, tá assistindo aqui o conteúdo, só você abaixar, tá aqui, ó, comece 100% de bônus no seu primeiro depósito e a partir de R$1 você já pode começar aqui na Esportiva. Lembrando, nesse meio de semana também, eu quero destacar aqui, vai ter muitas partidas da UEFA Champions League, né? Então, ó, tô gravando esse vídeo dia 4, eu acho que vocês vão estar assistindo também nessa segunda-feira, mas aqui, ó, terça-feira em diante com várias partidas bem interessantes que você pode começar a apostar a partir de R$1, 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então vamos fazer aqui umas cotações, ó. Cruzeiro vencendo, PSV vencendo aqui também. Vamos pegar aqui o Borussia Dortmund, outro jogo aqui, ó, o Liverpool vencendo o Leverkusen, Real Madrid vencendo o Milan, mais uma partida aqui na outra semana, o Bayern de Munique vencendo o Benfica e o Barcelona fora de casa contra o Estrela Vermelha e o Feyenoord vencendo essa outra equipe aqui. Beleza, e eu vou empate ou Paris Saint-Germain nesse jogo. Então, ó, R$1 poderia voltar 16,50, né? Vou deixar aqui para vocês, ó, R$1, 16,50. Ah, quero colocar 3,50 então nessa brincadeira. 3,50 voltando 57. Então, se você quiser começar a apostar, o link da Esportiva tá aqui embaixo
na descrição. E agora então vamos falar sobre essa rescisão, né, de contrato do Fluminense. Vou até deixar uma matéria aqui para vocês, que aí destaca justamente isso, né, dessa sua rescisão de contrato depois de um problema. Ele até falou, né, que a verdade sempre sairá e tudo mais. Depois de um problema com o técnico Mano Menezes, que ele ia entrar e aí ele ouviu alguma coisa que o Marcelo falou para o treinador. Eu ainda não tive tempo para ver o que ele realmente disse e tal. Não vou focar aqui nas fofocas, né, mas pelo que eu vi, o Marcelo realmente falou alguma coisa que o Mano Menezes não gostou. E aí, né, ele até tirou, né, falou não vai entrar e tal, empurrou e chamou até o John Kennedy, né, atacante, para jogar como lateral esquerdo aqui, ó. Então essa cena aí viralizou bastante e tudo mais. E no outro dia, ainda o Fluminense levou um empate do Grêmio, foi comunicado dessa rescisão de contrato do jogador e um acordo entre as partes, né? Eu nem ficaria surpreso se fosse uma demissão por justa causa. Não sei o que o Marcelo falou, né, para o técnico Mano Menezes, mas tá aí essa situação. Então, assim, do ponto de vista técnico, inclusive, né, o último jogo que ele foi titular foi contra o Cruzeiro, vitória por 1-0, 82 minutos. Na temporada, 36 partidas, 3 gols e 2 assistências. Ano passado, 32 jogos, 2 gols e 1 passe. Não dá para dizer que com o Fernando Diniz ele era reserva ou não vinha de uma fase boa. Muito pelo contrário. Você vê que até quando o Fernando Diniz estava, né, ele jogava muito mais como titular do que como reserva. E é claro, no ano passado também revezando bastante. Porque se você for ver, nos últimos 2 anos de Real Madrid, ele nos últimos 3, né, não conseguiu nem passar de 23 jogos. No Olympiacos também não jogou 10 partidas. Então no Fluminense ele conseguiu reerguer essa sua forma física e tem jogado mais como lateral esquerdo, o que na minha opinião não faria o menor sentido, né? Você tira, por exemplo, o Marlon ou o Kaique, que são ótimos laterais para colocar o Marcelo. Eu acho que o Marcelo seria melhor cair como um ponta esquerda ou um meia de criação. Sinceramente, não sei porque até hoje ele não foi testado nessa função, mas para lateral esquerda eu não aceitaria no Cruzeiro, a não ser que seja, por exemplo, um ponta esquerda ou um meia, né? Que aí eu acho que não tem mais a velocidade para jogar de meia de criação. Se for nesse cenário, se o Fernando Diniz entende que ele possa fazer outra função, além dessa lateral esquerda, que não vejo necessidade alguma, né, do Cruzeiro se reforçar, aí tudo bem, acho que aí poderia sim ser uma boa. A questão é, se ele já está com esses problemas extracampos, né, não é de hoje. Tem muita história aí de jogadores que não gostaram do comportamento dele desde o ano passado no Fluminense. É interessante trazer um jogador para o ambiente do Cruzeiro. Eu diria que se não fosse com essa relação com o Fernando Diniz, não faria o menor sentido, porque já dá pra ver aqui que é um jogador que, se não jogar, não vai ajudar o grupo, né? Vai ser mais um Thiago Neves. A torcida do Cruzeiro, o que mais tem medo hoje em dia é isso, né? Um veterano que se acha dono do clube, maior do que o clube, né? E aí, fazer o que foi em 2019. Então tem que ver muito bem essa questão. Que tipo de jogador que vai ser pro ano que vem? Se realmente o Marcelo com o Fernando Diniz tinha uma relação impecável, se ele poderia dar conta, né, de dar essa volta por cima, mas se for para trazer só porque tá uma opção aí, e ainda pior, né, jogar como lateral esquerdo, não, eu não acho que faz sentido, mas não tem nem o que dizer, né, uma carreira impecável. No Fluminense também não foi um desempenho ruim, tipo 5 gols e 3 assistências, mas ajudou bastante, foi uma peça importante pro título, né, da Libertadores no ano passado. Então pro ano que vem eu ficaria de olho, mas tem que ver muito bem essa questão, porque se for para trazer o jogador para ter problema, né, dentro de campo, aí eu acho que não compensa de forma alguma. Inclusive eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo. O que você vê do atual elenco do Fluminense e quem que poderia ser uma boa, né? Porque com a chegada do Fernando Diniz e ainda com a coincidência, né, do Fluminense não estar em uma boa fase, a tendência é que vários jogadores deixem o clube naturalmente, e aí eu tenho certeza, né, que vários vão começar a ser especulados no Cruzeiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, eu vou deixar também outras sugestões de conteúdos para vocês aqui na tela e o link da Esportiva para você começar a partir de R$1, tanto nesse jogo do Cruzeiro quanto também na final da Taça Sul-Americana, que já está disponível aqui então as cotações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!